As palavras que eu vou ler agora, elas não foram ditas por um profeta. As palavras que eu vou ler agora, elas não foram ditas por um homem de Deus, embora elas tenham sido confirmadas por dois homens de Deus, por dois apóstolos, apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. Elas não foram ditas por um grande filósofo. Elas foram ditas por aquele que tem o nome acima de todo nome, por aquele que é o mestre dos mestres. A passagem que eu vou compartilhar nesse início de tarde está no livro de Mateus, Mateus 6, verso 25. Então, essas palavras foram ditas pelo Filho de Deus, por Jesus. E tudo que está na Bíblia representa a verdade. Tudo que foi dito pelos profetas, pelos apóstolos, representa a verdade. Mas quando a gente chega em textos onde o recorte se refere a uma fala dita pelo próprio Jesus, nós, enquanto povo de Deus, precisamos ficar ainda mais atentas. Tem algumas versões da Bíblia que, quando eles querem destacar que a fala foi dita por Jesus, eles colocam a cor da letrinha diferente, botam vermelho, para destacar que quem falou aquilo foi Jesus, foi o Filho de Deus. Então, vamos prestar bastante atenção nessa fala de Jesus. Ele diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus inicia sua fala dizendo, ele bota a palavrinha não. Então, se ele diz, não andeis ansiosos, aqui é uma ordem. É uma ordem, não andeis ansiosos. Aqui não diz assim, se for possível, ou quando der, não fique ansiosa. Aqui ele diz, não andeis ansiosos. A partir do momento que eu estou ansiosa, que eu estou movida por esse sentimento de ansiedade, eu estou indo contra a palavra. Ele iniciou dizendo, não andeis ansiosos. Nós lemos aqui que ele disse assim, olha, as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam. Um pombo, por exemplo, mas elas tinham que comer. Todos os dias elas tinham que comer. Então, o Senhor as alimenta. Um animal que não tem nem mesmo racionalidade para trabalhar e muito menos para pensar se pode faltar alimento para ele ou não. Será se nós temos mais valor ou não para o Senhor do que uma ave, do que um pombo? Vamos refletir. Alguma de nós aqui já ouviu alguma reportagem na TV Mirante, por exemplo, falando assim, um pombo lá da Praça de Lisboa morreu de fome. Alguém já viu essa reportagem? Não. Todos os dias eles têm que comer. Às vezes nós nos preocupamos como vamos comer amanhã. A gente termina de almoçar e já fica pensando, o que será que eu vou comer amanhã? Será se eu ainda vou ter essa função? Ou eu vou estar nessa função amanhã? Porque eu vi alguém falando alguma coisa
e de repente a minha função pode ser retirada. Será se amanhã eu vou estar bem fisicamente para eu poder realmente planejar essa viagem? Então, às vezes, nós não conseguimos dormir em razão de uma ansiedade, em razão de uma inquietação. A gente não dorme. Agora, alguém aqui, algum dia, deixou de dormir, ficou a noite toda preocupada, pensando: será se amanhã o sol vai nascer? Será se vai ter sol amanhã? Porque, gente, se não tiver sol no dia seguinte, essa vida vai ficar realmente muito complicada. Mas alguém que já parou para ficar uma noite todinha pensando se o sol vai ter no dia seguinte? Alguém já parou aqui à noite para pensar assim: será se amanhã eu vou acordar? E ficou a noite todinha naquela preocupação: será se eu vou acordar amanhã? Será se eu vou estar vivo amanhã? A pessoa fica: será que eu vou estar vivo? Alguém que já fez isso? Porque isso de fato são coisas importantes. Mas nós não paramos para nos preocupar com essas situações. Nós geralmente nos preocupamos com situações que estão fora do nosso controle. Com situações que nós não temos como fazer absolutamente nada. Porque aquilo que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Ou eu peço para alguém fazer porque eu sei que aquela pessoa pode fazer. Mas nós geralmente nos preocupamos, perdemos as noites de sono com aquilo que nós não podemos fazer, que nós não temos nenhum controle. E aquilo que não está no nosso controle, está no controle de quem? Do Senhor. As nossas preocupações, elas não vão gerar nenhum tipo de transformação. As nossas preocupações não vão mudar absolutamente nada. Aqui na Bíblia, Jesus continua falando assim, e qual de vós, esse é o verso 27 do capítulo 6, e qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? Acrescentar um dia a mais no curso da sua vida? Ele está perguntando assim, a tua preocupação vai resolver alguma coisa? Você não dormir vai resolver alguma coisa? Você ficar psicossomatizando aquela inquietação, tendo, por exemplo, gastrite, teu cabelo caindo, roendo as tuas unhas, tu ficando naquele desespero, esse teu comportamento bem aí vai mudar alguma coisa? Vai transformar alguma coisa? Vai mudar um centímetrozinho daquilo que não está no teu controle? Não muda absolutamente nada. E ele fala aqui no verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A partir do momento que a ansiedade, que a inquietação, ela toma lugar nas nossas vidas, a fé começa a declinar. Por que é um pecado eu andar ansiosa? Você receber uma notícia e aquilo te gerar uma inquietação, normal. Porque nós somos seres humanos. É normal. O que nós não podemos é alimentar aquela inquietação. Como a Miraci certo dia comentou comigo. A ave, ela pode até vir sobre a minha cabeça, mas eu não posso deixar ela fazer um ninho. Então, a inquietação pode até vir, mas eu não posso alimentar. Eu não posso deixar que isso roube, por exemplo, o meu sono. Gente, o sono é algo sagrado.
Nós precisamos de uma boa noite de sono para que nós tenhamos ânimo no dia seguinte, para que a gente tenha força no dia seguinte, para que a gente possa lutar no dia seguinte. Então, Satanás, ele investe pesado nas inquietações para que nós não tenhamos força. Em razão de quê? De não ter uma boa noite de sono. Então, ele investe nisso. Gera essa inquietação. No dia seguinte, você está ali acabada. Não consegue produzir, porque você não conseguiu dormir. E aí, quando você não consegue dormir, que você está no dia seguinte ali destruída, nós vamos estar numa condição de vulnerabilidade, vulnerável. E por estar vulnerável, a Bíblia fala lá em Jeremias 17, que assim, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, no dia seguinte, eu estou ali movida por aquela inquietação. O que eu vou fazer? Vai chegar alguém aqui na sala e eu vou, olha, está acontecendo isso comigo, e eu vou expor o meu problema, aquilo que eu estou vendo para aquela pessoa. E às vezes nós não fazemos um filtro para quem compartilhar a inquietação, a angústia. E isso só vai servir para quê? Quando nós não filtramos, pelo fato de estarmos vulneráveis, por não termos conseguido dormir, isso vai gerar exposição, porque eu estou compartilhando com alguém e talvez aquela não seja a pessoa ideal para receber aquele compartilhar. Então, eu me exponho para ela, ela não vai conseguir mudar absolutamente nada, não vai conseguir resolver absolutamente nada, e ainda pode compartilhar com um todo o que eu estou vivendo, e ainda pode usar essa minha fragilidade, esse meu momento difícil contra mim mais na frente. Então, quando vier uma situação que momentaneamente desperte esse sentimento de ansiedade, o que é que nós precisamos fazer? A primeira coisa e a mais importante delas, orar. Por isso necessitamos de uma vida de oração contínua, uma vida de oração, plena. Aquilo precisa fazer parte da nossa vida. Porque quem pode resolver o problema que está na minha vida e que eu não tenho nenhuma possibilidade de mudar absolutamente nada, sabe quem é que pode resolver? É quem está lá no quarto, no meu quarto, me esperando para eu entrar nesse quarto, fechar a porta, dobrar meus joelhos e clamar a Ele. Ele pode resolver. O meu problema, quem pode resolver, não é o meu salário no final do mês. O meu problema, quem pode resolver, não é fulano de tal que tem uma função melhor do que a minha e é essa pessoa que pode me dar uma oportunidade na empresa. Não é. Quem pode resolver o que eu estou passando é aquele que já conhece o meu futuro. É aquele que sabe não só o que vai acontecer comigo amanhã, como daqui a 20 anos. É aquele que sabe como é que vai ser os meus últimos dias aqui na Terra. Ele, sim, é a pessoa a quem eu devo correr. Olha, quando a gente vê a Bíblia, os relatos de milagres, todos os relatos de milagres aqui, a gente não vai identificar nenhuma pessoa que foi alvo de um milagre quando ela estava ansiosa, quando ela estava desesperada, quando ela estava jogada no chão ali, sem saber o que fazer, gritando. Não. As pessoas que foram alvos de milagres, todas elas estavam clamando ao Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Elas estavam mirando nele. Todas as pessoas que foram alvos de milagres estavam mirando no Senhor, estavam clamando, estavam em oração. A primeira pessoa a quem nós devemos recorrer, a primeira pessoa, é quem realmente pode resolver. E ele resolve, às vezes, usando as pessoas. Outro, fecha a porta, dobra teu joelho bem ali e clama ao Senhor. Ele vai falar, ele dá uma direção. E às vezes a direção é, ele tira alguém que não é mais para estar na tua vida, ele coloca alguém bem ali para te abençoar. Então, o agir de Deus é lindo e é uma verdade.
A ansiedade, a inquietação, se ela está tomando conta de você, a tua fé está lá embaixo. Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos, porque quando você está ansiosa, você está dizendo bem assim, eu não reconheço que tu estás cuidando de mim. Eu não reconheço que tu estás no controle de tudo. Isso é o sinônimo da ansiedade. O meu comportamento de ansiedade reflete isso. A minha falta de confiança em Deus. Na semana passada, o Paulo, meu marido, saiu cedo para ir comprar o pão, de manhã cedinho. E quando ele foi comprar o pão na padaria, que é na esquina, lá do nosso condomínio, geralmente ele gasta em torno de 5 minutinhos, 10 minutinhos já volta. E aí, eu fui me arrumar e ele saiu. E 10 minutos passou, 20 minutos. Gente, cadê o Paulo? 30 minutos, e assim, de manhã, nossa rotina é tudo muito corrida, cronometrado, né? E aí eu digo, gente, já 30 minutos e cadê o Paulo? Aí eu vou pegar meu celular, vou ligar pra ele. Quando eu fui pegar meu celular, olho o celular dele lá, eu olho, não levou o celular. Aí já começou a dar aquela coisa, aquele gelinho assim por dentro, né? Já mais de 30 minutos, uma padaria que era na esquina. Meu Deus, o que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com o Paulo? Eu comecei a andar pelo apartamento. Eu fiquei andando, o que aconteceu? Aí assim, vem inúmeras coisas na nossa mente. Pode ter sido o pneu que furou do carro, está trocando, pode ser uma falha mecânica, mas também pode ser outra coisa, pode ser um assalto, um acidente, enfim, já vem inúmeras possibilidades, A nossa cabeça é muito criativa. E eu já comecei a ficar naquela inquietação total. Aí eu fui para a janela do apartamento, fiquei lá na janela e comecei a orar. Entregando a vida dele nas mãos do Senhor. Senhor, guarda a vida do meu marido, proteja ele, livra do mal. E durante a oração, o Senhor vem falar comigo, claramente. Aí ele disse assim, ei, eu estou no controle. Quando ele falou aquilo, assim, eu fui tomada por uma paz tão grande. Aí eu olhei assim pro dia. O Senhor está no controle. E fiquei contemplando as pessoas que estavam passando lá embaixo, estavam caminhando. O coração acalmou. Vi as pessoas caminhando, uns entrando no carro com seus filhos para ir para a escola. Eu disse, se eu chegar atrasado no trabalho, tudo bem, porque eu estou arrumada desde cedo. Então, se não der para chegar 8 horas, é porque o Senhor quer, enfim, tem o horário perfeito dele. Eu já estava pronta, mas aí o Senhor não quis assim. Vou ficar aguardando aqui, mas já tranquila. Aí quando eu olho para o lado, a gente viu lá a nossa vaga, tem uma vaga bem perto do nosso bloco, Paulo vai estacionando. Eu, obrigada, Senhor. Ele chegou. Então, assim, a inquietação, a ansiedade, ela pode vir naturalmente para as nossas vidas, mas nós precisamos despertar para que no momento em que ela vier nos tomar, a ponto de roubar o nosso sono, a ponto de a gente começar a ter reações físicas no nosso corpo e ficar aquele suando frio e começar aquela dor na barriga, dor na cabeça e a mão começar a ficar agitada, a gente precisa nesse exato momento orar. Orar é o primeiro passo, sempre orar. Se não está no nosso controle, está no controle dele. O segundo passo, não vamos compartilhar. Ninguém não pode fazer absolutamente nada. É só mais um que vai saber, só mais um. Ele não vai mudar nada. Se é uma pessoa que você quer compartilhar, porque ela vai te ajudar em oração, porque você confia que ela realmente vai te ajudar em oração, é uma coisa, mas se é só mais um para ficar sabendo, não compartilhe. Compartilhe com quem pode realmente resolver. E confie naquele que já sabe o que vai acontecer conosco, que de fato já conhece o nosso futuro, porque nós podemos até ter uma agendinha escrito o que nós vamos fazer tal horário, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas quem de fato sabe o que vai acontecer é Ele. Amém? Amém. Não andemos ansiosos por coisa alguma. É uma ordem. Não é
uma liberalidade minha. Eu escolho se eu quiser. É uma ordem. Não andeis ansiosos. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada por essa palavra que traz paz.